imaginar agora que eu quero realizar uma operação onde eu quero copiar a formatação de uma célula e aplicar em outra célula. Para isso nós temos um botão chamado pincel de estilo, que é o botão que permite copiar a formatação de uma determinada célula e aplicar esta mesma formatação em outra ou em outras células. Uma ideia aqui só para ficar bem entendido isso. Quando a gente fala de um botão capaz de copiar a formatação, entenda-se por negrito, itálico, sublinhado, o tamanho da fonte, o nome da fonte, a cor da fonte, a cor do plano de fundo da célula, tudo isso é formatação. Então, o que o pincel de estilo faz é copiar a formatação. Ele não copia o conteúdo da célula, mas sim a formatação daquela célula para aplicar em outra. Vamos fazer um teste prático aqui comigo, acompanha. Esta célula tem o valor 10, na do lado aqui eu vou botar o valor 2, na de baixo aqui nós vamos colocar o valor 7 e na outra o valor 8. Esta célula aqui eu vou colocar com formatação diferenciada. Vou colocar aqui negrito, da tecla de atalho Ctrl mais B, deixa a célula mais espessa, sempre bom lembrar isso. Aqui o negrito no BR Office Calc é Ctrl B de bold. Depois eu vou aplicar outra formatação nessa célula, vou clicar aqui no I de itálico, da tecla de atalho Ctrl I de itálico, e ainda vou aplicar o sublinhado, que deixa um traço na parte inferior, sublinhado da tecla de atalho Ctrl U de underline. Então, nós temos aí negrito, itálico, sublinhado aplicado nessa célula, certo? Agora, o que eu vou fazer? Com esta célula selecionada, eu vou clicar no botão pincel de estilo. Mas antes eu quero que tu reconheça qual é esse botão bem ampliado aqui para tu enxergar bem. Olha lá, este é o botão pincel de estilo, que serve, como eu disse, para copiar a formatação de uma célula e aplicar essa mesma formatação em outra célula. Botão pincel de estilo. Vamos fazer uso prático dele, então, acompanhando aí no passo a passo, como sempre. Então, selecionei a célula A1, agora eu vou clicar no botão pincel de estilo e vou clicar na célula B2. Percebe o que ele fez? A célula A1 continua com o valor 10. A célula B2 continua com o valor 8. Mas, se tu observar, as duas agora estão com a mesma formatação. Aqui eu tenho negrito, itálico sublinhado, e aqui onde tem o 8 na célula B2 também tem o negrito, itálico sublinhado. E foi isso então que fez o botão pincel de estilo. Ele não copiou o valor da célula. Uma continua sendo 10 e a outra continua sendo 8. O que ele fez foi copiar a formatação de uma célula e aplicar essa mesma formatação na outra célula. Se tu aplicar um duplo clique no botão pincel de estilo, aqui eu apliquei um clique só, mas se tu aplicar um duplo clique, ele aplica essa formatação e mantém a ação do pincel para que tu continue clicando e aplicando essa formatação em outras posições. Vamos fazer isso na prática? Acompanha comigo. Eu deixei ali só a célula A1 com o negrito itálico sublinhado, só ela. Vamos digitar aqui mais alguns valores, vamos botar aqui 5, 4 e aqui embaixo vamos colocar 1 e 0, ok? Agora eu vou selecionar a célula A1 e vou aplicar, observa, um duplo clique no botão pincel de estilo, não um clique só, duplo clique. E quando eu aplicar duplo clique no botão pincel de estilo, ele vai aplicar a formatação, depois que eu selecionar a célula, após aplicar o duplo clique, ele vai aplicar essa formatação e vai manter a ação do pincel de estilo para que eu continue aplicando essa mesma formatação em outras células. Vamos ver na prática então. Observa, vou aplicar agora duplo clique no pincel de estilo. Duplo clique, acabei de aplicar. E agora eu vou clicar sobre as outras células. Vou clicar sobre a célula A3 e ele aplicou aquela formatação. Como ele manteve a ação do pincel, vou clicar aqui sobre a célula B2, aplicou a mesma formatação, negrito, itálico, sublinhado. Vou clicar aqui na célula B4, aplicou também a formatação negrito, itálico, sublinhado. Então, quando tu aplica um duplo clique no botão pincel de estilo, ele aplica aquela formatação e mantém a ação do pincel para que tu continue aplicando aquela mesma formatação em outras células, em outras posições, sem perder a ação do pincel. Se tu não quiser mais usar, aí sim tu clica uma vez no botão pincel de estilo para desativar ele, ou a tecla ESC, que também vai desativar aí o pincel de estilo. Então vou clicar aqui para desativar o botão pincel
de estilo, certo? Bem importante esse botão, bem famoso aí nas provas, também aparece muito.